No vídeo de hoje, nós vamos estar vendo como a gente obtém todas as soluções de um sistema AX igual a B. E aí a gente vai ver também qual a relação entre o número de soluções de um sistema e o posto da matriz A. Ou seja, existe alguma relação entre o posto da matriz A e o número de soluções de um sistema AX igual a B, onde B é qualquer vetor? A gente vai estar discutindo isso logo após a gente ver exatamente como a gente consegue encontrar a solução completa de um sistema linear AX igual a B. Então, vamos começar aqui com um exemplo para a gente entender como é que a gente faz para encontrar a solução. Bom, vamos considerar esse sistema aqui, que nada mais é, repara que essa matriz aqui, dos coeficientes, é a matriz até da aula anterior do espaço nulo. Então, a gente tem esse sistema aqui, e repara que a terceira linha é a soma das duas primeiras, né? Aqui a gente tem 1 mais 2 dá 3, 2 mais 4 dá 6. Então, será que tem alguma condição em B1, B2 e B3 para esse sistema possuir solução? A gente meio que já sabe que existe, né, uma condição. Porque se essa parte aqui esquerda da igualdade, essa parte aqui, ela é igual à soma disso aqui, e isso aqui em particular é igual a isso, a B1, e essa parte aqui é igual a B2, então aqui nada mais é do que uma parte que seja B1 mais B2, né? Então, a gente meio que já sabe, só olhando para esse sistema, que B3 deveria ser igual à soma de B1 e B2. Mas a própria eliminação vai estar dizendo isso para a gente. Em particular, agora a gente vai estar vendo como é que a eliminação diz isso para a gente, e a gente vai estar vendo como concluir quais são as condições para que o sistema possua solução. Para achar a solução desse sistema aqui, o que a gente faz? Bom, a gente começa considerando a matriz aumentada do sistema e a gente vai escalonar, assim como a gente já fez antes, né? Então, aqui a gente vai estar simplesmente escalonando, igual a gente fez no espaço nulo, só que usando essa matriz aqui. Então, vamos começar fazendo, né? Bom, a gente vai escolher o 1 como pivô, e aí vai simplesmente eliminar essa entrada e essa aqui. Então, a gente vai obter justamente essa matriz aqui, quando a gente faz a eliminação. E aí, repara que para eliminar essa entrada, a gente precisou multiplicar essa primeira linha por 2 para subtrair dessa linha daqui. Então, aqui a gente obteve exatamente B2 menos 2B1. E aí, repara que agora a gente tem um pivô da coluna 1, todas as entradas abaixo são 0, então o que a gente faria? Iria para a coluna 2. Tentaria encontrar um pivô aqui, só que aqui tem o valor 0, e nessa coluna, embaixo dessa linha aqui, só tem zeros também. Então, essa coluna é um múltiplo das colunas anteriores, nesse caso dessa coluna aqui, e aí a gente vai simplesmente para a próxima coluna. Aí a gente vai tentar encontrar então um pivô para a terceira coluna, a gente escolhe o 2, e aí a gente fazendo a eliminação, a gente obtém essa matriz aqui, e aí repara que agora a gente eliminou a entrada abaixo do pivô da terceira coluna, a gente iria para a quarta coluna, na posição do pivô tem um 0, não tem mais nada embaixo, então a gente acabou o processo de eliminação. Lembrando que a gente para aqui porque a gente está só escalonando a matriz A. E a gente tem, então, que a matriz A possui duas colunas pivôs. E aí, repara que aqui a gente obteve uma linha de zeros na matriz A. Então, o que essa linha aqui, em particular, está dizendo para a gente? Bom, essa linha está dizendo que 0, que é justamente essa parte aqui, é igual a essa parte aqui, né? B3 menos B2 menos B1. E isso aqui é justamente a condição para que o sistema tenha solução. Então, quando a gente estiver olhando um sistema, a gente escalona a matriz aumentada, e aí sempre que aparecer uma linha de zeros na nossa matriz A,
O que aparece aqui é justamente a condição para que esse sistema tenha solução. E, de forma geral, isso sempre vai acontecer para qualquer linha de zeros. Então, quando que um sistema AX igual a B, ele possui solução? Bom, a gente já sabe uma resposta. Quando a gente estava vendo espaço-coluna, né, inclusive, a gente aprendeu que AX simplesmente é uma combinação linear das colunas de A. Então, uma resposta para, se dado um B, se o sistema possui solução, uma resposta é justamente que quando esse B está no espaço coluna de A, então o sistema tem solução. Se o B não estiver no espaço coluna de A, o sistema não tem solução. Mas uma forma equivalente, e que não é claro que ela é equivalente, mas que a gente vai estar vendo no vídeo de hoje, é justamente que o sistema tem solução se existir uma combinação das linhas de A que produz uma linha de zeros, ou seja, vai aparecer uma linha de zeros aqui na matriz escalonada. Então, essa mesma combinação das entradas de B tem que dar zero. Ou seja, essa parte que apareceria aqui do vetor B tem que dar justamente zero. E aí a gente vai estar vendo que se a gente consegue satisfazer essas equações aqui, o que sobra para cima a gente sempre consegue resolver. Para a gente encontrar a solução completa de um sistema x igual a b, a primeira coisa é garantir que esse sistema possui pelo menos uma solução. Então, a primeira coisa que a gente faz vai ser considerar a matriz aumentada e fazer eliminação. Aqui, por exemplo, tem a matriz que a gente usou para fazer eliminação, e aí a gente encontrou essas duas colunas de pivô e encontrou essa condição aqui. Então, a primeira coisa é garantir que, se tiver essa linha de zeros, essa parte aqui, essa combinação das entradas de B também tem que dar zero. Então, a primeira coisa é garantir que o sistema tem a solução, ou seja, essas condições aqui são satisfeitas. Se o meu B fosse, por exemplo, esse B 1, 2, 4, a gente teria justamente que essa equação daria 4 menos 2 menos 1 igual a zero. Ou seja, daria que zero é igual a 1, o que é uma contradição. Então, para esse B em específico, esse sistema AX igual a B não teria solução, onde A seria essa matriz aqui. Mas, se a gente tivesse, por exemplo, esse B aqui, a gente teria justamente que essa condição aqui daria 0 igual a 6 menos 5 menos 1, ou seja, daria 0 igual a zero, o que implicaria que essa condição estaria sendo satisfeita e, portanto, a gente estaria ok para continuar prosseguindo para encontrar a solução completa do sistema. Então, vamos assumir que o nosso B é esse aqui, 1, 5, 6, para os nossos exemplos. Qual o segundo passo? Bom, agora que a gente já tem que o sistema possui uma solução, a gente vai encontrar justamente uma solução particular desse sistema. E essa solução particular pode ser qualquer solução do sistema. Mas como que a gente acha uma? Bom, o jeito mais fácil da gente encontrar uma solução, e é o jeito padrão que a gente faz, mas você poderia fazer de qualquer jeito com a sua solução particular favorita, é justamente que a gente assume que todas as variáveis livres são zero. E aí a gente resolve o sistema AX igual a B para as variáveis pivôs. Então, o que isso quer dizer? Bom, no nosso exemplo aqui, a gente tinha que isso aqui era a nossa matriz aumentada, essa é a nossa matriz A. O nosso B agora é 1, 5, 6, né? E o que isso está querendo dizer? Bom, as colunas 1 e 3 são as colunas pivôs. Então, as variáveis livres vieram das colunas 2 e 4. Então, x2 e x4 são as variáveis livres e a gente vai considerar que elas são zero. Então, quando a gente está olhando para esse sistema aqui, que é quando a matriz está escalonada, o que a gente vai ter? A gente tem essa linha de zeros, e aí a gente tem justamente que isso aqui, né, é x1 mais 2x2 mais 2x3 mais 2x4 igual a b1, né? Aí aqui tem 2x3
mais 4x4 igual a B2 menos 2B1, que na verdade os coeficientes do B estão aqui. Quando x2 é igual a 0 e x4 é igual a 0, é como se simplesmente essas entradas aqui não contassem mais, né? Porque eles vão estar multiplicando por 0. Então, esse sistema aqui, ele vira esse sistema aqui. Lembrando que as coordenadas que a gente está usando são essas coordenadas de B. Então, recapitulando, a gente considerou a nossa matriz aumentada e escalonou ela. Olhou para as variáveis livres, que no caso vieram dessa coluna e dessa, das que não são pivôs, assumiu que elas eram zero e olhou para o sistema correspondente. E aí agora, como ela está escalonada e a gente está olhando só para colunas do pivô, a gente obteve aqui um sistema em que essa matriz aqui é uma matriz triangular superior. Então, a gente consegue resolver qualquer que seja o B aqui, justamente porque a gente só vai fazer substituição, né? De baixo para cima. Então, a gente vai olhar, isso aqui vai estar dizendo para a gente que x3 é igual a 3 sobre 2, e aí aqui, x1 vai ser igual a menos 2. Então, a gente obtém que quando x2 é igual a 0 e x4 é igual a 0, x1 é igual a menos 2 e x3 é igual a 3 meios. Então, a gente, com isso, encontrou uma solução particular do nosso sistema. A solução é justamente essa daqui, x1 valendo menos 2, x2 igual a 0, x3 igual a 3 meios e x4 igual a 0. E aí, agora que a gente encontrou uma solução particular, vamos ver como a gente encontra, então, todas as soluções do nosso sistema. E para encontrar todas as soluções de um sistema, então, o que a gente faz é simplesmente que a gente vai adicionar o espaço nulo de A à solução particular que a gente obteve. E aí, com isso, a gente vai encontrar a solução completa do sistema x igual a b. Vamos considerar um vetor x, em que ele é formado pela nossa solução particular, e vamos pegar um vetor x do nosso espaço nulo. Então, o que a gente vai ter? Se eu pegar A e multiplicar por esse vetor x aqui, repara que essa parte aqui é equivalente a essa, só substituir. E aí aqui o A distribui, então a gente vai ter que justamente AX é igual a A vezes a solução particular, mais A vezes o vetor do espaço nulo. A solução particular a gente já sabe que vai resolver o sistema. Então, em particular, isso aqui vai ser igual a B. E a parte do vetor nulo, se ele está no espaço nulo, significa que ele é uma solução do sistema AX igual a 0. Então, essa parte aqui, essa multiplicação da matriz por esse vetor, vai dar justamente um vetor de zeros. Então, aqui a gente vai ter simplesmente que a gente tem o vetor B mais um vetor de zeros, e com isso a gente conclui que a gente obteve o vetor B novamente, né? Porque somar com o vetor de zeros vai dar o vetor B. Então, a gente concluiu que A vezes esse x aqui dá B. Então, esse x aqui, em particular, é uma solução do nosso sistema AX igual a B. E aí, todas as soluções do nosso sistema AX igual a B, elas têm justamente essa cara. Então, qual é o espaço nulo dessa matriz A? Bom, a gente já calculou no vídeo anterior, e esse aqui é justamente o espaço nulo dessa matriz A. Então, para a gente encontrar e escrever qual é a solução completa do sistema, como que a gente escreve? A gente diz que a solução completa é igual à solução particular mais qualquer vetor do espaço nulo. Então, aqui a gente considera um vetor qualquer do nosso espaço nulo. Lembrando que isso aqui é justamente o espaço nulo da matriz. Então, recapitulando, para a gente achar a solução completa de AX igual a B, o que a gente faz é considerar a matriz aumentada do sistema AX igual a B, e aí a gente faz eliminação até que a gente obtém a forma escalonada de A. Uma vez que a gente tem a forma escalonada de A, a gente vê que se apareceu uma linha de zeros
na parte correspondente à matriz A, a gente precisa que essa parte aqui correspondente a B também seja igual a zero. Se for igual a zero, ok, a gente vai continuar e o sistema tem solução. Se não for igual a zero, o sistema ele simplesmente sem solução. Aí, dado que o sistema tem solução, a gente vai encontrar então o quê? Vai encontrar uma solução particular. E aí, como é que a gente encontra uma solução particular do sistema? Então, a gente assume que todas as variáveis livres são zeros e resolve o sistema correspondente. E com isso, a gente encontra a nossa solução particular. Dado que a gente encontrou a solução particular, a gente calcula o espaço nulo da matriz A, e aí a solução completa é a solução particular mais um vetor do espaço nulo. Então, a gente calcula o espaço nulo da nossa matriz A, lembrando que a quantidade de soluções especiais do nosso espaço nulo é justamente o número de variáveis livres da nossa matriz A, né? Então, repara que se a minha matriz A ela só tem colunas pivôs, não tem coluna livre, o meu espaço nulo, ele simplesmente vai ter o vetor zero apenas, né? Não vai ter nenhuma solução especial. Então, a gente está vendo aqui que é o espaço nulo que justamente faz com que o sistema tenha múltiplas soluções ou não. Então, a quantidade de soluções do sistema vai depender fortemente da quantidade de vetores no nosso espaço nulo. E aí, vamos começar então a entender qual a relação do posto, o número de soluções do meu sistema. Vamos começar então aqui considerando a matriz A, que é uma matriz M por N e com posto P. O que a gente sabe sobre o posto e o número de linhas e o número de colunas? Lembra que o posto é o número de pivôs. E, em particular, a gente tem, no máximo, um pivô por coluna, e, além disso, a gente também tem, no máximo, um pivô por linha. Então, o posto é menor ou igual ao número de linhas, mas como a gente também só tem um pivô por coluna, a gente também sabe que o posto sempre é menor ou igual ao número de colunas. Então, o posto sempre vai ser menor ou igual ao mínimo do número entre linhas e colunas da nossa matriz. A gente diz que uma matriz A ela possui posto coluna cheio quando o posto dela é igual ao número de colunas, daí que vem coluna cheio. Quando o posto é igual ao número de colunas, o que isso vai dizer para a gente sobre o número de soluções do nosso sistema x igual a b? E, além disso, o que isso nos diz sobre o espaço nulo da matriz A? Repara que a gente tem exatamente um pivô para cada coluna. Então, qual é o número de variáveis pivôs nesse caso? Bom, variáveis pivôs é igual ao número de pivôs, que é igual ao posto, que é igual ao número de colunas. Quantas variáveis livres eu tenho? Bom, o número de variáveis livres, ele é justamente o número de colunas que não tem pivôs. Então, se toda coluna aqui tem um pivô, justamente porque o posto é igual ao número de colunas, então a gente tem 0 variáveis livres. E como a gente não tem nenhuma variável livre, repara que isso implica que o espaço nulo da matriz não tem nenhuma solução especial. E, portanto, o espaço nulo dessa matriz é só o vetor zero. Ele não tem mais nada. Então, o que isso diz sobre o número de soluções do nosso sistema x igual a b? Lembrando que, quando existe uma solução, a solução é dada por uma solução particular mais um vetor do espaço nulo. Se no espaço nulo eu só tenho o vetor zero, todas as minhas soluções vão ser apenas a minha solução particular, se existir uma solução. Então, nesse caso, a gente tem que a x igual a b, se ele possui uma solução, essa solução vai ser única, porque só vai ser a solução particular. Então, a gente tem
que quando o posto é igual ao número de colunas, o sistema x igual a b possui exatamente 0 ou uma solução. Então, vamos olhar aqui um exemplo em que a gente tem que o posto é exatamente igual ao número de colunas. Bom, qual o posto dessa matriz aqui? A gente vê justamente que a gente escolheria esse para ser o pivô, eliminaria, e essa entrada não seria 0. Então, essa matriz teria exatamente um pivô nessa entrada e um pivô nessa entrada. Então, o número de pivôs é 2, portanto, o posto é 2. E aí, qual seria a forma escalonada reduzida por linha dessa matriz? Bom, essa matriz tem 2 pivôs. Na hora de escalonar, a gente vai simplesmente apagar as entradas tanto abaixo dos pivôs quanto acima dos pivôs. Então, a forma escalonada reduzida por linha dessa matriz vai ser justamente a identidade aqui e essas linhas de 0 aqui embaixo. E o que isso está dizendo? Quando a gente tiver o vetor B e a gente está aplicando também todas as transformações que a gente aplica para a gente escalonar e reduzir por linha, repara que aqui a gente obteve 2 linhas de 0. Essa parte, o que vai aparecer aqui no vetor B correspondente, se a gente considerar a matriz aumentada, vão ser justamente as condições para que esse sistema possua solução. A combinação linear que deu essa linha de zeros aqui tem que ver se essa mesma combinação linear das entradas do vetor B dão 0 também ou não. Continuando aqui, qual seria então o espaço nulo dessa matriz? Repara que a gente tem que a coluna 1 e a coluna 2 são colunas com pivôs. Então, o número de variáveis livres é 0 e, portanto, o nosso espaço nulo é só o vetor 0. Então, será que existe uma solução para qualquer ax igual a b? E a resposta, como eu acabei de falar, é que vai depender justamente se a combinação linear que deu 0 aqui, a mesma combinação linear aplicada nas componentes de b, dão 0 ou não. Então, a resposta aqui é que nem sempre vai ter solução, né? Então, esse foi o caso em que a gente possui posto coluna cheio. Vamos ver, então, a seguir, o caso em que a gente tem posto linha cheia. Quando o posto de uma matriz ele é igual ao número de linhas da matriz, a gente diz que a matriz possui posto linha cheio. Então, nesse caso, toda linha possui um pivô, né? Então, repara que como cada linha possui um pivô, em particular essa matriz, ela não possui uma linha de zeros. E o que isso significa? Bom, lembra que a gente falou que para um sistema ter solução, pensa na hora que a gente está fazendo a eliminação de Gauss. Se a gente chegou até o final e encontrou pivô em cada linha, significa que a gente sempre vai conseguir encontrar uma solução para o sistema. Porque ou o número de linhas é igual ao número de colunas e a gente acha uma solução única, ou então o que vai acontecer é que vai ter só mais variável livre. Mas repara que a variável livre não atrapalha a gente a encontrar uma solução para o sistema. Então, quando a gente tem que o posto é igual ao número de linhas, ou seja, quando a gente tem um posto linha cheio, isso significa que o sistema vai sempre possuir solução para qualquer B. Então, ax igual a B para qualquer vetor B, esse sistema sempre vai possuir solução. Então, o que a gente tem aqui, né? Quando a gente tem essa matriz com posto P, qual é o número de variáveis pivôs? Lembrando que o posto é justamente o número dessas variáveis pivôs. Então, se a gente tem que o posto é m, a gente vai ter aqui justamente que o número de variáveis pivôs é m. Então, aqui, quantas são as variáveis livres? Lembrando que cada coluna ela é uma coluna pivô ou uma coluna livre. E a variável livre está associada a essa coluna livre, né? Então, se a gente tem P pivôs, a gente tem, então, P colunas pivôs, e o restante de todas as colunas são livres.
E quantas colunas a gente tem no total? A gente tem n colunas no total, porque A é uma matriz M por N. Então, a gente tem justamente que o número de variáveis livres é n menos p, que nesse caso aqui é igual a n menos m. Então, repara que quando a gente estiver fazendo eliminação nessa matriz, no final a gente não vai ter nenhuma linha de zero, porque cada linha possui um pivô. Então, o sistema sempre vai ter solução. E aí, repara que ele vai ter sempre uma ou infinitas soluções. Se a gente tiver variável livre, ele vai ter infinitas soluções. Ou seja, se n for maior do que m, vai ter infinitas soluções. Mas se a gente não tiver nenhuma variável livre, ou seja, se n for igual a m, o espaço nulo nesse caso vai ser só o vetor zero, e portanto a gente só vai ter a solução particular, que é uma solução só. Então, quando a gente tem um posto linha cheio, a gente tem sempre que a gente tem uma ou infinitas soluções para qualquer sistema x igual a b quando A possui posto linha cheio. Então, vamos ver um exemplo aqui, que na verdade vai ser a matriz que a gente acabou de ver para o posto coluna cheio, só que a gente vai transpor ela. Em particular, a gente já sabe até, inclusive, né, que o posto dessa matriz, como a matriz ela possui a transposta da matriz e a matriz, elas possuem o mesmo posto, a gente inclusive já sabe que o posto dessa matriz é 2. Mas em particular, quais são as colunas pivôs dessa matriz? Repara que se a gente fizer a eliminação, quando eu eliminar essa entrada aqui não vai zerar. Então, em particular, as colunas pivôs dessa matriz aqui são justamente a coluna 1 e a coluna 2, né? Então, a gente tem que o posto dessa matriz é 2. E qual seria a forma escalonada reduzida por linha dessa matriz? Bom, repara que essa matriz aqui em específico, a gente sabe que as colunas pivôs dela são essa e essa. Então, em particular, quando a gente fizer a forma escalonada reduzida por linha, a gente simplesmente vai zerar essa entrada abaixo do pivô aqui, vai zerar essa entrada acima do pivô aqui, e vai garantir que essa entrada e essa é 1. Então, o que a gente vai ver é justamente a matriz identidade nas duas primeiras colunas, e no restante aqui vai ser uma matriz correspondente a quando a gente fez essas eliminações, ter uma alterada aqui nessas variáveis livres, mas vai ser uma matriz correspondente a variáveis livres. Então, essa é a forma escalonada reduzida por linha dessa matriz. E aí, repara que quando a gente for encontrar a solução, a gente primeiro assume que isso aqui é zero, e aí aqui a gente tem justamente a identidade. Então, para qualquer vetor B, a gente vai ter sempre uma solução. E aí, exatamente, essas variáveis livres vão fazer o meu espaço nulo ter mais de um vetor. Na verdade, vai fazer o espaço nulo ter infinitos vetores, e aí exatamente essa parte aqui vai me garantir que o sistema tem infinitas soluções. Então, a gente acabou de ver o caso em que o posto é igual ao número de linhas da matriz. Então, vamos ver agora um caso particular em que o posto ele é igual ao número de linhas e que é igual ao número de colunas. Né? Ou seja, quando a matriz possui tanto posto coluna cheio quanto posto linha cheio. A gente diz que uma matriz A ela possui posto cheio quando o posto dela é igual tanto ao número de linhas quanto ao número de colunas. Então, repara que como o número de linhas e colunas é igual, essa matriz em particular, para ela possuir posto cheio, ela tem que ser uma matriz quadrada. E qual a forma reduzida, a escalonada reduzida por linha dessa matriz? Repara que a gente vai ter que em cada linha e cada coluna possui um pivô. Então, como cada linha e cada coluna possui um pivô, e na forma escalonada reduzida por linha, tanto as entradas abaixo de cada pivô quanto acima, elas são zero, e além disso, os pivôs têm tudo valor 1. Então, a gente tem que a forma escalonada reduzida por linha dessa matriz é a identidade. E o que isso diz para a gente? Bom, está dizendo para a gente que se a gente pega a matriz, faz a eliminação, a gente consegue reduzir ela para a matriz identidade. Então, isso está dizendo para a gente justamente que essas matrizes elas são exatamente as matrizes que são invertíveis, né? Que elas possuem inversa.
como é que a gente fazia para obter justamente a inversa de uma matriz? A gente começava com a matriz, colocava a identidade do lado, fazia umas operações de eliminação, até que a gente encontrasse a matriz identidade aqui, e o que a gente encontrava aqui era a inversa. Então, repara que quando ela tem posto cheio, a gente chega nesse momento aqui, né? Então, as matrizes que possuem posto cheio são as matrizes invertíveis. Então, vamos ver um exemplo aqui. Vamos considerar essa matriz aqui. Qual seria o posto dessa matriz, né? Repara que quando a gente fizer a eliminação, eu tenho que multiplicar essa linha por 2 e subtrair dessa. E aí, esse aqui é o pivô, e o que aparecer aqui vai ser um pivô também. Então, o posto dessa matriz é 2. Então, a gente tem exatamente essa coluna e essa como colunas pivôs. E qual seria o espaço nulo? Bom, repara que a gente não tem nenhuma coluna livre. Então, o espaço nulo é o quê? Ele vai ser justamente o vetor zero. E o que a gente pode falar com relação às soluções do sistema AX igual a B? Será que tem como a gente falar alguma coisa? Repara que, quando a gente escalona e reduz por linha, a gente chega na identidade. E, além disso, o espaço nulo dessa matriz, ele é o vetor zero. Então, em particular, a gente não obtém nenhuma linha de zeros, né, quando a gente escalona. Com isso, a gente não obtém nenhuma condição para o sistema ter solução, ou seja, qualquer B, a gente vai conseguir obter uma solução para o sistema. E lembrando que as soluções são a solução particular mais uma solução do espaço nulo. Como o espaço nulo é só o vetor zero, a gente sabe que esse sistema aqui vai ter solução para todo B, justamente porque a gente não tem essa linha de zeros quando a gente faz a forma escalonada reduzida por linhas. Então, não existe nenhuma condição sobre B. Qualquer B, a gente consegue encontrar uma solução. E como o espaço nulo é zero, a gente tem que a solução é única, né? Só existe a solução particular. Então, aqui vai ter sempre solução e a solução é única. Então, vamos agora meio que fazer um panorama geral do que a gente discutiu e ver todos os casos e olhar por alto, assim, o que a gente pode dizer em cada caso. Então, resumindo todo esse vídeo, o que a gente tem? Se a gente tem uma matriz A, que é M por N, e ela possui posto P, vamos ver o que a gente pode falar sobre o número de soluções do nosso sistema AX igual a B, quando B é um vetor qualquer. Bom, vamos considerar primeiro o caso em que o posto é igual ao número de linhas e igual ao número de colunas, ou seja, quando a gente tem justamente que o posto é cheio, que foi o caso que a gente viu agora. Lembra que quando o posto é cheio, significa que para cada linha a gente tem um pivô e para cada coluna a gente tem um pivô. Então, a forma escalonada reduzida por linha dessa matriz é exatamente a identidade, né? E aí, como a gente escalonou e reduziu na identidade, repara que para encontrar a solução do sistema, porque como é que a gente faz, né? A gente começa com A, coloca o vetor B do lado, faz um monte de operação de eliminação, chegou na identidade e num vetor B'. Repara que esse sistema aqui de cima possui solução, se esse sistema possui solução, e a solução inclusive é a mesma. E aí, quando a gente tem um sistema que é a identidade igual ao vetor B', esse sistema sempre possui solução, e a solução é o quê? É única, né? Porque a identidade está basicamente dizendo para a gente que aquela variável que tem o valor 1 ali na identidade é igual àquela entrada do vetor B'. Então, a gente tem que, nesse caso aqui, o sistema possui uma solução. Sempre existe e possui uma única solução. Então, vamos ver um outro caso. Bom, quando a gente tem que o posto da matriz é igual ao número de colunas, e esse número de colunas é menor do que o número de linhas, então qual é a cara da matriz escalonada reduzida por linha? Repara que cada coluna tem um pivô, mas a gente tem mais linhas do que colunas. E aí, então, o que a gente vai ter na forma escalonada reduzida por linha?
a gente vai ter justamente a identidade aqui. Como a gente fez a eliminação, a gente vai ter um monte de linha de zero. E aí, lembrando que as linhas de zero vão dizer justamente as condições do sistema para ele ter solução, né? Porque a gente precisa que as operações que a gente fez aqui, a gente vai ter aplicado no vetor B, e aí a gente vai ter alguma condição aqui em B, de forma que essa condição tem que ser igual a zero para ser satisfeita. E aí, repara aqui, quantos vetores tem no meu espaço nulo? Cada coluna possui um pivô. Então, a gente não tem nenhuma variável livre. Então, meu espaço nulo é só o vetor zero. Então, a gente sabe que ou o sistema, nesse caso, vai possuir uma solução, ou ele não vai possuir solução. Quando ele possui solução, é porque toda a parte do B, correspondente a essa linha de zero aqui, foi satisfeita, e aí a gente vai possuir a solução única aqui dada pela identidade. E aí, para alguns vetores B, eles não vão satisfazer necessariamente a condição que vai aparecer aqui, na linha de zeros. Então, a gente não tem como garantir, então a gente com certeza sabe que esse sistema vai possuir exatamente zero ou uma solução. Bom, a gente viu agora o caso em que a gente tem que cada coluna possui um pivô. Então, agora o próximo caso é que cada linha possui um pivô e a gente tem mais colunas do que linhas. Então, qual vai ser a cara da nossa matriz escalonada reduzida por linha? Bom, lembra que a gente tem uma variável pivô para cada linha, né? Porque o número de oposto é justamente m. Só que aí a gente também tem umas colunas livres. Então, repara que a cara da nossa matriz escalonada reduzida por linha, a gente vai ver. Repara que cada linha possui um pivô. Então, em particular, a gente não vai ter nenhuma linha de zeros. E então, a menos de uma permutação das colunas, a gente vai estar vendo a identidade, as colunas correspondentes ao pivô. Se a gente juntasse elas todas num lugar só no começo, a gente veria a matriz identidade. E depois a gente ia ver uma matriz correspondente às variáveis livres meio que misturadas lá. Então, a gente vai estar vendo justamente a identidade e uma matriz correspondente às variáveis livres. Uma coisa muito importante é que a gente não vai necessariamente ver essa matriz escalonada reduzida por linha dessa forma aqui. Essa forma aqui é a menos de uma permutação das colunas. O que isso quer dizer? Que se eu pudesse embaralhar as colunas, eu conseguiria ver isso aqui. Mas, na verdade, as colunas podem estar tudo embaralhada. Pode ter a primeira coluna da identidade aqui, depois uma coluna da variável livre, depois uma coluna da identidade, depois uma coluna dessa matriz L de novo. Então, pode estar tudo misturado, mas a menos de uma permutação das colunas, seria isso aqui que a gente estaria vendo. Então, o que a gente tem aqui, né? Bom, repara que a gente não tem nenhuma linha de zeros. Então, a gente não tem nenhuma condição sobre B para esse sistema possuir solução. Então, esse sistema sempre possui solução. E aí, qual o tamanho do espaço nulo? A gente não sabe quantos vetores tem exatamente, mas como a gente tem pelo menos uma coluna livre, a gente tem uma solução especial. E aí, o meu espaço nulo, ele não é só o vetor zero, ele tem infinitos vetores. Então, nesse caso aqui, a gente tem que o nosso sistema sempre tem solução e ele sempre possui infinitas soluções, justamente por causa do espaço nulo, que tem mais de um vetor. E agora só tem um caso faltando, né? E agora é o caso em que o posto é menor do que o número tanto de linhas quanto de colunas. Então, como que vai ser a cara da nossa matriz escalonada reduzida por linha? Repara que o posto é menor. Então, significa que algumas linhas elas vão ser combinações lineares de linhas acima, né? Justamente porque se ela não fosse, a gente conseguiria encontrar um pivô para aquela linha. Então, vão ter algumas linhas de zero aqui. Tem algumas colunas que vão ser colunas livres, porque nem toda coluna vai possuir um pivô.
Então, a menos de uma permutação, qual vai ser a cara? Vai ser uma combinação meio que desse caso com esse caso aqui, né? Então, a gente tem justamente que a gente vai conseguir, a menos de uma permutação das colunas, ver a identidade. A identidade vai estar justamente, ela pode estar embaralhada nessa matriz aqui, mas as colunas vão ser justamente as colunas dos pivôs, né? E aí vai ter também essa matriz das entradas que foram geradas quando a gente escalonou e reduziu por linha, dessas colunas livres, né? Elas vão ter ficado com algumas entradas diferentes. Então, a gente vai estar vendo exatamente uma matriz escalonada reduzida por linha com essa cara aqui. Pode estar embaralhado. Não é para a gente simplesmente trocar e escrever sempre assim. O que eu estou falando só é que, quando a gente olhar para ela, se a gente pudesse rearranjar, a gente estaria vendo isso aqui. Então, nesse caso aqui, o que a gente pode falar, né? Bom, nesse caso aqui, a gente tem essa linha de zeros aqui. E essa linha de zeros, ela possivelmente vai impor condições no meu vetor B. Então, não tem como eu garantir que esse sistema vai sempre possuir solução. Então, ele pode, inclusive, por causa dessa linha de zeros aqui, não possuir solução. E qual o espaço nulo dessa matriz? Bom, ela tem variáveis livres, com certeza, né? Porque o posto dela é menor do que o número de colunas. Então, o que a gente tem? A gente tem que no espaço nulo dessa matriz, a gente tem infinitos vetores. Então, esse sistema nunca vai possuir só uma solução, se ele possui solução. Então, esse sistema em particular, ele possui zero ou infinitas soluções. Então, esse é o quadro geral do que a gente discutiu aqui com relação ao que a gente pode falar do número de soluções de um sistema x igual a b quando a gente conhece o posto da matriz A. Então, a gente já sabe, inclusive, olhar e saber se um sistema possui infinitas soluções ou uma solução única ou não possui solução. E é isso, então. E até o próximo vídeo.